Bom dia, turminha! Vamos começar o dia com muita animação. Abra uma apostila de matemática, página 27, já coloquem a data, tá bom? Tá lá assim, ó, número 4. Represente em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadrados de mesmo tamanho, partidos em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. Tem a figura aí roxinha da letra A. Como que vai ficar em fração? Lembrando que o denominador é quantas vezes a figura foi dividida. Quantas vezes essa figura foi dividida? Em 10, então 10 é o denominador. Qual foi a quantidade de partes pintadas, que tá de roxo? 7, então a fração vai ser 7/7 sobre 10. Número decimal, como é que vai ser essa fração transformada em número decimal? 0,7. Isso mesmo. Agora, vamos para o exercício de baixo. Tá lá assim, ó. Uma figura dividida em várias partes. Conta quantas partes ela está dividida aí. O denominador é quantas partes foi dividido e o numerador quantas partes foram pintadas. Então, como que vai ficar essa figura? 38 centésimo, ou seja, 38 sobre 100. E número decimal? 0,38. A letra C. Quantas vezes essa figura foi dividida? Em 100. Quantas partes foram pintadas? 50, ainda vai ficar 50 centésimo. E em número decimal? 0,50. Agora a letra D e a letra E, a tia Vanessa vai deixar para vocês estarem realizando, tá bom? Vamos para o número 5. Observe com atenção as figuras anteriores, essas daí. Em qual delas a parte pintada é maior? Qual que é o número decimal que representa? Qual que é a parte que foi mais pintada aí? A maior parte pintada é do item A, porque o número decimal que representa é 0,7. Então, essa é a resposta. A maior parte pintada foi da figura A. Ponto. O número decimal que a representa é 0,7. B. Em qual delas a parte pintada é a menor? Qual é a fração que representa a parte sem pintar nessa figura? Qual dessas aí que é a parte que foi menos? É a letra D, né, gente? Qual que é a fração que representa a parte sem pintar? A parte pintada será 1 centésimo. E aqui ficou sem pintar? 99 centésimo, ou seja, 99 sobre 100. Virem a página. Página 28. Tá lá assim, ó. Letra C. Há duas figuras em que as partes pintadas têm o mesmo tamanho. Quais são os números decimais que as representam? Aí tem um avisinho do lado. Os números 0,5 e 0,50 representam a metade de um inteiro. Lemos meio. Quais as figuras, então, que têm o mesmo tamanho, mesma quantidade? Voltem lá. É a letra C e a letra E. Então, a letra C e a letra E. Que os números decimais são 0,50 e 0,5. As duas têm o mesmo tamanho. Todas foram pintadas a metade da figura, tá bom? Letra D. Qual que é a fração que representa essa figura? Qual é o número decimal que representa uma figura inteira pintada? Primeiro, como que eu vou representar essa figura? Opa, tia Vanessa não virou. Como que eu vou representar essa figura aí em fração? Quantas partes ela foi repartida? 100. Então, 100 é o denominador, o número que fica embaixo. Quantas partes foram pintadas? 100.
Então, vai ficar 100 no numerador e 100 no denominador. A fração é 100 centésimos. E em número decimal, como que vai ficar? 1,0, gente. Então, 1,0. A letra E tá assim, ó, escreva em ordem crescente, ou seja, vai crescendo todos os números decimais da atividade anterior. Lá da atividade da página anterior. Então, vai ficar 0,01, tracinho, 0,38, tracinho, 0,5, ou 0,50, tracinho, 0,7. Vou repetir a resposta. 0,01, tracinho, 0,38, tracinho, 0,5 ou 0,50, tracinho, 0,7. Nesta linha, uma das extremidades, ou seja, das pontinhas, correspondem a 0 e a outra corresponde a um inteiro. Entre esses dois números, há alguns pontos marcados. Faça a correspondência entre cada um dos números acima e um dos pontos da linha abaixo, pensando se é mais próximo de 0 ou de 1. Então, agora, colocaremos aqueles números lá da letrinha E nessa linha, tá bom? Então, primeiro aí, como que vai ficar? Em uma ponta é o número 1, né? Que corresponde ao inteiro. Até chegar ao inteiro, nós iremos colocando os valores. Então, no primeiro aqui, ó, nesse, coloca 0,01 na parte de baixo. Então, 0,01 na parte de baixo. E na parte de cima, coloca o 0. Entenderam? Então, aqui, ó, perto da palavrinha número, você coloca 0,01. E embaixo da palavrinha pensando, você coloca o 0. Agora, nesse outro pontinho, você coloca na parte de baixo 0,38. Esse pontinho aí, nesse. 0,38. No outro pontinho, coloca 0,5 embaixo também, perto da palavrinha nó. E na parte de cima, que tá embaixo do 0 aí, da palavrinha 0, coloca 0,50. Aqui embaixo do número, em cima da palavrinha dessa, escreve 0,7. E lá na extremidade, coloca número 1 embaixo e em cima. Então, vocês colocaram os valores em ordem crescente, só que agora na linha. Aí, pede para circular o número que está exatamente no meio da linha. Então, vocês vão circular o 0,5 e o 0,50, que tá bem no meio da linha. F. Pense nas frações correspondentes a esses números e escreva-os somente com palavras. Como que vai ser esse 0,01 em palavras? 1/100. É a mesma coisa se eu tivesse escrito em fração. Então, escreve com palavras 1/100. E esse 0,38? 38 centésimos. 0,5? 5 décimos. 0,50? 50 centésimos. 0,7? 7 décimos. Aí tem uma plaquinha assim, ó. Você notou que o 0 antes da vírgula não aparece na leitura dos números? Acho que todo mundo percebeu, né? Que o 0 antes da vírgula a gente não faz, né, a leitura. 6. Quando os números decimais têm algarismos diferentes de 0 antes da vírgula, eles precisam aparecer na leitura do número. Complete o quadro com a leitura dos números. E aí já começou, né? Como se lê? 12,05 vai ficar 12 inteiros e 5 centésimos. E 7,83?
7 inteiros e 83 centésimos. 40,081. 40 inteiros e 81 milésimos. É só observar aí na tabelinha onde que terminou. 256,803. 256 inteiros e 803 milésimos. Olha onde que terminou o 3, não foi no M? Então significa milésimos. Agora virem para a página 29. Turminha, agora continua na página 29. Tá lá assim, o número 7. Paula, Lucas, Pedro e Fabíola mediram suas alturas no início do ano. Letra A. Siga as dicas para descobrir qual que é a altura de cada uma das crianças. Paula é mais alta das meninas, mas não é mais alta de todos. Fabíola é mais alta do que Pedro. Preencha a tabela com o nome das crianças e escreva a altura em centímetro. Esse daí a tia Vanessa vai fazer com vocês, tá bom? O nome, coloca primeiro Pedro. Coloca embaixo Fabíola. Depois coloca Paula. E depois coloca Lucas. Vou repetir, então ficou Pedro, Fabíola, Paula e Lucas. Agora, iremos colocar em centímetros. Aqui deu em metros, só que eu quero saber em centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, quanto que vai ficar 1 metro mais 23 centímetros? 123 cm. De Pedro fica 123 cm. E de Fabíola é 1 metro e 34 centímetros. Como que vai ficar só em centímetro? É a mesma coisa de eu somar 100 mais 34. Vai dar quanto? 134 centímetros. Coloca cm. Paula, 1 metro e 43 centímetros. 1 metro não é 100? 100 mais 41 vai dar 141 cm. E Lucas é 1,44 centímetros, ou seja, 1 metro e 44 centímetros. Só em centímetros, 100 mais 44, 144 cm. Letra C. Calcule mentalmente quantos centímetros Fabíola é mais alta do que Pedro e escreva esse valor na linha a seguir. Ó, Fabíola, ela tem 1 metro e 34, só que pediu em centímetros, né? Então, ela tem 134. E Pedro tem 123. Então, quanto que vai ser 134 menos 123? 11 centímetros mais alta, né? Mais alta do que Pedro. Então, Fabíola é 11 centímetros mais alta que Pedro. Letra D. Se durante o ano Fabíola crescesse 6 centímetros e Pedro crescesse 6 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Quanto que seria se ela aumentasse 6 centímetros e o Pedro crescesse 6 centímetros também? Como o aumento, né, da altura é igual para os dois, a diferença se mantém a mesma. Continua do mesmo jeito, porque os dois não vão crescer do mesmo tanto, que é 6 centímetros. Então, só colocar aqui, a diferença se mantém a mesma. A letra E tá assim, ó. Se Paula crescer 6 centímetros nesse ano e Lucas crescer 3 centímetros, qual será a diferença de altura entre eles no final do ano? Então, vou ter que calcular primeiro a altura de Paula, que é 141, mais 6 centímetros. Então, 141 mais 6 é 147. Essa é a altura de Paula. Aí fala assim, ó. Se Lucas crescer 3 centímetros, qual que é a altura de Lucas? 144. Mais 3, 147. Qual que será a diferença de altura entre eles no final do ano? Não haverá diferença, né? Porque os dois vão ter a mesma altura, que é 147 centímetros. F. A diferença entre a altura
de Lucas e a de Fabiola é igual a 10 centímetros. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro de ordens. Já está montado, é só você fazer agora. 4 menos 4, 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. E coloquem a vírgula, tá? 0, vírgula. Então, a diferença é 0,10 m. Podemos escrever essa diferença também como 1/10, né, do metro, que é 0,1 metro. Na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente. Se houvesse uma linha para a sua altura, em que posição ela estaria? Marque com X e complete as frases, se for necessário. Então, essa daqui você precisa saber sua altura. Aí você, sabendo a sua altura, lá naquele quadro lá da letra B, qual que seria o lugar que ele está em ordem crescente? Onde você ficaria aí? Em que posição na sua altura? Aí depois vocês vão completar. No lugar de uma criança, nenhuma das crianças. Qual lugar que você ficaria? Em qual lugar das crianças? Aí você escreve o nome dela. É antes de Pedro? Se for antes de Pedro, marca o X. Se não, não marca. É entre quem que você ficaria? Ou é depois de Lucas? Aí você marca o X. Então, é pessoal, tá bom? Virem para a página 30. Tá assim, ó. Use o espaço abaixo para desenhar você e as 4 crianças em ordem de altura. Então, vai ser a ordem da altura, na altura crescente. Tem que ter você no meio. Então, vai ficar sendo a ordem crescente e que tenha você. Aí, vai depender da sua altura para saber a posição que você ficará, tá bom? Então, é desenho. Capricho nesse desenho. 8. Complete o quadro de modo a obter números iguais em cada linha. Ó, 100, já tá feito primeiro, 100 centésimo. Na ordem ficou 1, uma unidade, 0 décimo, 0 centésimo. Como que se lê? 150 centímetros, como que vai ficar? O 1 vai ficar no U grandão, que é da unidade, 1, vírgula. O 5 vai ficar no D pequenininho e o 0 no C pequenininho. Como que se lê? 1,5. 1,5. Depois só tá escrito assim, ó, milésimos. Coloco 1000. 1000. Já está preenchido, né? 1,000. A leitura é 1. Só escrever a palavrinha 1. Milésimos. Coloca 150. Coloco 0 embaixo do U grandão, 0, vírgula. No D pequenininho coloco 1. No C coloco 5. E no M coloco 0. Então, a leitura ficou 15 centésimos. Depois, você vai colocar 30 centésimos. Já tá escrito, né? 0,30. A leitura é 3 décimos. Depois tá 100 milésimos. Vai ficar 0, no U grandão, que é da unidade. 0, o 1 no D pequenininho. O 0 no C pequenininho. E o 0 no M de milésimo. A leitura, 1 décimo ou 10 centésimos. 20 décimos. Vai ficar o 2, no U, que é da unidade. 2, no U da unidade. E 0 no D de décimos. Como que se lê? 2. Só escrever 2. Depois tá milésimos. Escreve aí, coloca o número 300. Já tá feito a escrita, 0,300. A leitura, 3 décimos ou 30 centésimos. Como vai ficar 25 décimos? 2, na unidade. E o 5 na letrinha D.
A leitura, como se lê? 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos. 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos. 4 centésimo, como que vai ficar na tabelinha da ordem? 0, no U, 0 no décimo, que é o D pequenininho, e 4 no centésimo, que é o C. Vai ficar 4 centésimos. 100 décimos, vai ficar 1 no D maiúsculo, o 0 e a vírgula no U de unidade, o grandão, e o 0 no D de décimo. A leitura é 10. Depois tá décimos, coloca 150. 150 décimos. O D maiúsculo vai ficar 1. O 5 vai ficar no U, 5, vai ficar no U. E o 0 vai ficar no D de décimos, o D minúsculo. A leitura já tá feita. O último vai ficar 145, 145 milésimos. A escrita já tá feita na tabelinha. E a leitura é 145 milésimos. Então, aqui deu as 3 formas, tá? Deu em centésimo, milésimos e décimo, pediu para vocês fazerem a leitura e preencher na tabela. Eu vou mandar a foto para vocês fazerem a correção, para não deixar nada errado, tá bom? Qualquer coisa pode perguntar a tia Vanessa. Beijos!